A inflação segue pressionando o bolso do brasileiro, é verdade. Mas, como sempre, há quem prefira buscar os vilões do que entender os fatos de verdade. Estou dizendo isso porque agora um grupo que se diz defensor da verdade resolveu culpar quem? O agronegócio pelo aumento de preço, acusando os produtores de jogar comida fora propositalmente para poder manipular o mercado. Dá uma olhada aí no vídeo que eles estão dizendo que é a causa do aumento de preços. Eu vou registrar esse momento aqui que eu nunca vi uma atitude dessa aqui, não. Essa ação aqui, ó. Melancia jogada fora. Só uma placa mesmo comigo. Não, bem, mas pode te mostrar? Só você falar. Ô, meu amigo, o que houve? Descarte mesmo. É o descarte mesmo, né? Não, beleza. As melancias são boas, né? Tem um tá, outras não. Aqui não tem dinheiro pra comprar. Olha que ele falou, ó, É porque tá sem dinheiro pra comprar e tá perdendo. joga fora essa estreia, tá certo. Você quer pagar R$1,99 melancia, ué? 1,99 melancia não dá. Não dá. É jogar fora. Tem que jogar fora mesmo. A tese é simples, mas completamente errada. Se os acusadores que estão dizendo isso tivessem estudado economia, eles saberiam que não é bem assim que funciona. Vamos pensar o seguinte: para qualquer produtor, seja ele um pequeno produtor que quer sustentar sua família ou um grande agricultor, né, que tem uma grande empresa, a lógica é a mesma. É a lógica do lucro. Por quê? Porque ninguém investe tempo, trabalho e capital para ter prejuízo. Qualquer um que está trabalhando precisa e quer o lucro. E tudo bem. Agora vamos analisar como se fosse um produtor de melancia, por exemplo. O ciclo da produção da fruta, né, da melancia, ele dura mais ou menos 4 meses, né? Nesse período, o produtor ele vai arcar com uma série de custos, né? Ele vai comprar semente, ele vai comprar maquinário, ele vai ter a preparação da terra, ele vai ter irrigação, colheita, transporte e armazenamento. Não é simplesmente o preço da semente. E o que é o lucro? O lucro nada mais é do que a receita que ele vai obter recebendo isso, né? Ou seja, quantos produtos ele vendeu, quantas melancias, no caso, vezes o quanto ele recebeu, menos todas essas despesas, que, como eu falei, não tá só aí o preço da semente, mas ela tá todos esses custos que eu citei aí anteriormente. Esse é o lucro. E qualquer produtor, como eu falei, precisa do lucro, porque ou ele está sustentando a família dele, ou ele tem uma grande empresa que também, obviamente, vai sustentar a família dele, é dali que vem o sustento dele, mas ele também vai investir, pagar os funcionários, pagar os fornecedores, pagar todo mundo. Então, ninguém trabalha para não ter lucro, ninguém trabalha para ter prejuízo. Agora, imagine que você é o produtor, então você chegou no fim desse processo, depois de 4 meses, e descobriu que o preço da melancia caiu. E além disso, por exemplo, os custos de frete e de transportes dispararam. Por quê? Porque teve um aumento no diesel, por exemplo. Então, se você é uma pessoa racional, o que você faz? Bom, você vai vender esse produto para ter um prejuízo? Não. Se você é um agente racional, você não vai vender uma fruta para ter prejuízo, né? E aí, se você não vai vender, por que você vai transportar ainda esse produto? Você não vai fazer isso, né? Então, acontece que, em muitos casos, esse descarte, ele nada mais é do que uma decisão racional em que os custos ali de transporte, por exemplo, dali para frente, eles estão mais altos do que a receita que ele vai obter ali vendendo esse produto. Por isso que, ao invés de você decidir transportar para depois armazenar e fazer alguma coisa, você simplesmente acaba descartando, no caso aí a melancia, esses produtos, pode ser mamão ou qualquer outro que seja. Então é isso que acontece, o descarte. Nesse caso aí para o agricultor, quem conhece muito esse setor sabe que é extremamente comum, que não é uma decisão maquiavélica de alterar o mercado, mas é uma decisão racional ali quando você simplesmente não compensa mais você vender o produto naquela situação. Esse é um dos fatores, mas tem outro fator que pode pesar na hora de levar ao descarte ou não, que é a natureza do produto. Por quê? Porque ao contrário de um carro ou de um smartphone, né, que são produtos aí que não estragam, que não são perecíveis, alimento é um produto perecível, né? Talvez o comunista de apartamento não saiba, mas é um alimento perecível. E aí o que acontece? Se há um excesso de oferta, o produtor ele não pode simplesmente esperar 6 meses para vender quando a situação melhorar. Diferente de um carro ou de um smartphone. Não tem como você deixar ali muito tempo armazenado, né? Porque ele vai estragar. E mesmo que se não estragasse, você tem custos de armazenar.
E aí por isso que ocorre muitas vezes também o descarte, porque você tem um excesso de oferta e não é possível armazenar esse produto ou armazenar fica caro, então compensa mais para o produtor ele simplesmente descartar ali a melancia no nosso exemplo. Daí alguém pode perguntar assim: ah, por que então esse produtor simplesmente não doa, né, esse alimento? Porque, de novo, tudo está relacionado com o custo. Não é de graça doar. As pessoas acham que é de graça doar, mas para você doar um alimento, você vai ter que transportar esse alimento, vai ter que armazenar esse alimento. E quando você está fazendo isso em grandes quantidades, tudo isso, de novo, tem um custo. Além do que, muitos donos aí de fazendas ou de estabelecimentos podem ser processados caso alguém coma esse alimento e resolva processar o dono, dizendo que aquele alimento estava estragado. Então, além de ter um custo, tem essa insegurança jurídica, por isso que, de novo, simplesmente acontece o descarte. E é claro que se houve o descarte, onde vai haver o descarte? Onde o preço está muito alto ou onde o preço está muito baixo? Se o preço estivesse muito alto, não valeria a pena para ele descartar, ele venderia esse produto. Então, em geral, o descarte acontece justamente onde tem um excesso de oferta, onde o preço desse alimento específico ele não está tão alto, porque se ele estivesse tão alto, valeria a pena ele vender e não descartar. Então, a ideia de que eles estão fazendo isso justamente e a culpa dos preços altos é culpa dele, não é verdade. E se você gostou do vídeo até agora, meu nome é Leonardo Siqueira, para quem não me conhece, eu sou economista, esse é o melhor canal de economia do país e eu pego sempre um tema simples e aí explico conceitos econômicos, é isso que eu faço, porque eu sou economista, tenho mestrado em economia, estou terminando meu PhD em economia e além disso eu sou deputado estadual, por isso avalio muito política pública e economia com base em dado e evidência, sempre na ótica de um economista, com muito pouca opinião, muito pouca paixão e muito mais racionalidade, tá? Segue aqui, se inscreve e passa para o seu amigo. E por último, o que eu acho mais importante aqui dizer é que quem fala que o produtor jogar fora o alimento para alterar o preço, né, do mercado, ele não tem a mínima noção de economia. E não que as pessoas precisassem ter tudo. Aliás, eu acho que as pessoas precisam ter, mas ninguém é obrigado, né? Agora, desde que você não decida ficar palpitando sobre isso. A partir do momento que você quer ficar dando um palpite sobre isso, então você tem que minimamente entender como funciona. E por que eu estou dizendo isso? Porque, para quem estuda economia, sabe que em um setor pulverizado, em que você tem um mercado competitivo, não tem como você alterar o preço de mercado. Essa é a definição. Porque em um mercado competitivo, você é o que a gente chama em economia, você é price taker. Ou seja, você simplesmente pega o preço daquele mercado. Você não é um price maker, em que você consegue alterar o preço daquele mercado. E por quê? Porque quando você está em um ambiente competitivo, você tem vários produtores ali, vários agentes, e se você simplesmente resolve não seguir o preço do mercado, né, e botar um preço acima, como você está vendendo em geral num ambiente competitivo uma commodity, ou seja, produto que não se diferencia muito dos outros, se você comprar um preço mais alto, as pessoas vão comprar do seu vizinho. Então, se eu vendo minério de ferro é uma commodity, e aí eu resolvo cobrar mais rápido, ninguém vai comprar de mim, porque aí eu vou comprar do vizinho. Então, se eu tenho um restaurante simples, né, em que restaurantes parecidos, 1 quilo, por exemplo, se eu cobro muito caro, a pessoa vai no quilo do lado. Então, em um mercado competitivo, um setor pulverizado, você não consegue simplesmente alterar o preço do mercado, cobrando mais caro ou reduzindo a oferta daquilo. Tem mercados em que isso acontece? Opa, claro que tem. É um mercado monopolista ou com oligopólio. Como você é um monopolista, só você está produzindo ali, ou um oligopólio, quando você tem poucos players, o que acontece é que você consegue aí sim alterar o preço do mercado. Você cobra mais caro e aí as pessoas vão comprar de você porque você é a única opção ou tem poucas opções ali. Então, por exemplo, há mercados competitivos monopolísticos, que é, por exemplo, um caso de um celular da Apple ou um caso de um celular da Samsung. É um mercado minimamente competitivo, mas os produtos deles são diferenciados. E se você tem um produto diferenciado, a Apple, se ela subir o preço, o outro celular da Samsung ou qualquer outro que seja, ele não é um substituto perfeito. Então, ele tem algum poder ali de alterar o preço do mercado. Ou se você é o OPEP, por exemplo, a OPEP, o acordo ali dos produtores de petróleo, né? Você tem um cartel em que eles combinam entre si e daí se eles reduzem a oferta de petróleo, o preço sobe. Por quê? Porque eles
são poucos produtores e grandes produtores que se coordenam entre si. Então, ali sim, você tem um mercado que não é competitivo, um mercado que é monopolístico, ali no caso, um oligopólio, e aí você consegue. Mas, se a pessoa soubesse isso, ela não diria que um pequeno produtor rural no interior de São Paulo, de qualquer outro estado, estaria manipulando os preços do mercado, simplesmente destruindo uma parte ali da sua produção, porque é um mercado completamente pulverizado. Também agradecer aí para quem sempre apoia o nosso trabalho. A Cava aqui, ó, camisetas básicas que eu utilizo aí todos os dias, branco, preta. Então, para quem me pergunta de onde é Cava, vou deixar o cupom aqui, 25% off, tá? Na primeira compra. E vou deixar o link aqui, Léo Cava, tem 25% off, são as melhores camisas aí do mercado. Mas para quem vê o mundo como uma batalha entre exploradores e explorados, qualquer fato inconveniente precisa ser substituído por uma boa história de vilões e heróis, né? Por isso que eu sempre falo, é muito importante estudar a economia, porque a economia ela vai te ensinar como pensam os agentes de forma racional. Você se coloca no lugar dele e você vai entender. E aí você vai sair dessas narrativas que o teu professor de sociologia colocou na sua cabeça, você vai sair dessas narrativas de grande contra pequeno, rico contra pobre, e aí você vai entender qual é o jogo que cada um está jogando e cada agente racional, ele quer maximizar ali, seja o seu lucro, seja a sua função de utilidade, seja a sua riqueza, seu bem-estar, e aí você vai entender qual é a decisão racional a ser tomada e você vai conseguir explicar o mundo de uma forma muito mais plausível, tá? Então, por isso que eu falo, estudem economia. Esse é o melhor canal de economia do YouTube, em que eu sempre faço isso. Pego um tema muito simples e explico aí sobre um framework econômico. Compartilhe esse vídeo aí com seu amigo que usou essa lógica aí, tá? E o problema não é você simplesmente ter pessoas que utilizam narrativas para explicar tudo. O problema maior é quando essas pessoas que pensam dessa forma são as pessoas que estão no governo. Felizmente, tem pessoas aqui como nós que pensam de maneira racional para acabar com essas narrativas. É isso, meu nome é Léo Siqueira, sou economista e até o próximo vídeo.